Querido Deus e Pai que está nos céus, nós nos prostramos de joelhos diante do Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda adoração e louvor. Amém. Queremos te rogar humildemente, Pai, porque a tua palavra diz que mesmo os pais que são maus sabem dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém. Por favor, Senhor, que a tua glória inunde essa igreja nessa manhã. Assim seja, Pai querido. Que as pessoas sejam tocadas, movidas, impressionadas pelo Espírito Santo. Assim seja, Senhor. E que nós possamos sair daqui de mãos dadas com o Senhor Jesus. Amém. Salva-nos de nós mesmos, porque Por nós favor, pertencemos Senhor. ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu não sei se você parou para perceber quando nós estávamos louvando o hino "O sangue de Jesus tem poder". Quantos aqui querem purificação? O sangue de Jesus tem poder para isso. Amém. Amém? Você cantou Amém. isso. Verdade. Eu creio. Quantos aqui querem ser um servo leal? Eu também, Senhor. O sangue de Jesus tem poder para isso. Irmãos. Amém. Quantos aqui querem entrar no serviço real? O sangue de Jesus tem poder para isso. Você está entendendo, irmãos? Quando eu louvo esse hino, e basicamente, eu e minha esposa, a gente quando faz um culto, a gente canta 4 hinos que Deus colocou no meu coração, que é o Castelo Forte, Deus cuidará de ti, o sangue de Jesus tem poder, e no final o amor de Jesus. Esse hino já me livrou de várias crises, de vários problemas sérios. Amém. E eu percebo que ali o Senhor dá o caminho para que eu e você possamos ter força. Força sem igual só se encontra no sangue de Jesus. Amém. Então, se você quer ter a força sem igual, se você quer ser resiliente, se você quer avançar em fé, o sangue de Jesus, ele precisa te lavar e me lavar nesta manhã. Amém. Amém, irmãos? Queridos e amados irmãos, quando o Marcelo entrou em contato comigo, eu agradeço primeiramente a Deus, depois a ele, eu fiquei pensando no que nós poderíamos estudar. Eu confesso a vocês que Deus falou comigo um pouco antes, bem em cima do dia da pregação, aonde eu cheguei à conclusão de que nós precisamos muito de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas eu sou uma pessoa muito avaliadora, e eu fico observando, às vezes eu fico sentado no sofá lá em casa, pensando, conversando com Deus, e nós temos um adversário incansável. Enquanto você e eu nós estamos dormindo, ele está trabalhando, mas Deus também está trabalhando. Amém. E eu tenho percebido, irmãos, que o diabo ele tem usado uma estratégia que não é uma estratégia errada, não é uma coisa ruim, mas que somente isso poderá nos tirar do céu. Ele usou essa tática na época dos judeus. O interesse do diabo é que nós, parece estranho que eu vou falar, preste atenção, é que nós possamos nos envolver de corpo e alma com a obra do Senhor, mas que nós não tenhamos tempo com o Senhor. É bom se envolver na obra do Senhor, sim ou não? Sim.
Mas se eu me envolvo com a obra do Senhor, mas não tenho tempo para o Senhor, resolve o meu problema? Não. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz o que? A obra de Deus ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Jesus foi vencedor porque ele se tornou um com o Pai. E nós precisamos nos tornar um com o Filho. Então, o que eu estou sugerindo aqui, que não é uma sugestão minha, mas da parte do Senhor? Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos. Deus quer que você e eu tenhamos intimidade com Ele. Amém. Ricardo, como é que eu faço para ter intimidade com o Senhor? Tempo de qualidade, tempo de oração. O que diz Mateus capítulo 6, verso 6? Entra no teu quarto, fecha tua porta. Para o teu Pai. O que mais? Para o teu Pai que está em secreto. Se ajoelha ali. E interessante que o texto diz que Deus, Ele não ouve somente, mas Ele vê. E Ele te recompensa por isso. Amém. Deus precisa da gente ou a gente precisa dele? É verdade. Parece estranho perguntar isso. Irmãos, vocês acham que Jesus foi um homem à frente do seu tempo? Sim. Muito, muito. Você acha que pelo tempo que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar muito mais adiantados ou nós estamos atrasados? Muito atrasado. Por que nós estamos atrasados? Eu gosto de interagir com os irmãos. A gente está acomodado, a gente está fazendo algo que deveria. O diabo está distraindo a gente? Bastante. Nós temos um problema sério. Vai lá em Filipenses, que dificulta mais ainda. Filipenses, capítulo 2. Todos acharam? 2, verso 21. Quem pode ler com a gente ler? Vamos participar juntos. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, que problema que nós temos. Porque nós temos uma natureza que é inclinada a fazer muito mais aquilo que eu não quero fazer do que aquilo que eu quero fazer para agradar Jesus. Ela me puxa a todo momento. O meu cérebro quer gastar energia com coisas erradas. Verdade. Mas quando se vê coisas espirituais, ele fala: não, rapaz, fica em casa, deita nesse sofá, descansa, rapaz. Tu vai fazer o que na igreja? Tu vai sair nesse sol aí para fazer um trabalho missionário? Ninguém quer saber de Jesus, não, rapaz. Vai curtir o mundo. E aí nós precisamos lutar contra quem? Contra a nossa Natureza contra a carne. A gente consegue vencer a nossa natureza? Somente com uma maneira. 2 Pedro. Vou te dar um antídoto aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 4. Olha só o que está escrito aqui. Tem algumas pessoas ainda abrindo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 4, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Porque hoje foi falado do pecado. Aqui está um antídoto para o pecado, pelas quais Ele, Jesus, nos tem dado
grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o que, irmãos? Ih, rapaz, está fraco. Fiquemos o que, irmãos? Se tornem participantes da natureza divina. Isso! E aí, quando eu alimento a natureza divina, o que acontece? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou das concupiscências. O Marcelo, aqui na lição, ele falou sobre isso de Sansão. Sansão atendeu às concupiscências dos olhos. E ele ficou o quê? Cego. Sansão foi o juiz de Israel. E um dos piores reinados foi no período de Sansão. Porque Sansão, ele preferiu dar atenção à concupiscência, à vontade. E aí eu já digo para você, cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está olhando. Vamos ter Davi no Salmo 101, ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. E aí a gente sabe o que aconteceu com Sansão. Mas Deus é tão misericordioso que se você for lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, você vai ver Sansão lá. Amém. Ele se arrependeu. Era necessário Sansão passar por tudo isso? Não. Sim. Por que a gente dá tanto trabalho para Deus, irmãos? Abraão, sempre depois de uma promessa, ele arrumava um problema. Deus fala para ele assim: meu filho, sai da tua parentela. Ele falou para Abraão: sai da tua parentela. Aí Abraão para e pensa assim: sabe de uma coisa? Pensando bem, acho que eu vou levar o meu primo logo. Irmãos, que problema que ele arrumou. Foi mesmo. Porque chegou em dado momento, os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam o quê? Brigando. Estavam brigando. Discutindo. E aí, o direito de escolher era de Abraão. Mas Abraão é tão humilde que ele falou: foi o seguinte, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Deus não largou, não deu a promessa a Abraão, enquanto não tirou Jó do caminho de Abraão. Tem gente que está no teu caminho, que está bloqueando a bênção de Deus. Tem gente que está no nosso caminho, que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Escute uma coisa: nem todo mundo que anda conosco está disposto a andar, a chegar conosco no nível que Jesus quer nos levar. Então, o que eu estou querendo te dizer nesta manhã, peça a Deus para te mostrar com quem você deve se associar. Amém. Porque, irmãos, os maiores inimigos não são aqueles que estão distantes, são aqueles que estão perto de você. Verdade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11. Estudar sobre Jesus é fascinante, irmãos. Jesus, ele foi o maior líder. Jesus é o maior psicólogo, o maior médico, o maior advogado. Ele é tudo. E a Bíblia nos diz uma promessa que já o povo de Deus estava à espera, né, de que isso acontecesse. Capítulo 2, verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Que notícia tremenda, irmãos. Agora nós vamos analisar no decorrer da mensagem. Imagina você você almeja, vamos imaginar, você tem Abraão aqui, né? Abraão espera de um herdeiro ali.
E aí quando ele recebe aquele herdeiro ali, que maravilhoso, que boa notícia, né? Deus pede que ele sacrifique o seu nome. Ou seja, as pessoas daquela época estavam à espera do Messias. E aí, os pastores que estavam ali por perto, de repente veio uma luz e um anjo anunciando: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual era o objetivo de Cristo aqui na terra, irmãos? Vamos lá para João 6,38. João 6,38. Qual era o objetivo de Jesus aqui nessa terra? Quem é que pode ler aí? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual era a vontade de Jesus? Chamar atenção para si? Ele veio para revelar o caráter de quem? Do Pai, irmãos. E Jesus estava tão focado nisso, ele estava tão centrado, que nada podia desviar ele desse preceito. Nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Irmãos, quando você começa a estudar sobre mentalidade, você começa a entender que o problema não está na igreja, o problema está em você. Sim. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar a nossa mente. Filipenses 4,8 diz o quê? O apóstolo Paulo: que tudo que é o quê? Puro, justo, santo, verdadeiro, se há alguma virtude e algum louvor, nisto que, irmãos? Ocupe o pensamento de vocês. Ou nisto pensai. Ou seja, aquilo que eu dou muita atenção cresce. Eu achei interessante uma coisa que o Marcelo falou aqui, que os líderes resolveram cada um assumir uma parte do rebanho da igreja, de forma a dar um trabalho de manutenção, de poder estar auxiliando. Irmãos, é importantíssimo. Porque nós precisamos estar, a todo momento, na nossa mente precisa estar girando o quê? Nós precisamos estar com os pés na terra, mas os olhos aonde, irmão? No céu. Mas é fácil estar com os olhos no céu 24 horas por dia? Não. Então assim, nós precisamos alimentar a natureza divina, como disse lá o apóstolo Pedro. Só que existe um conflito entre a natureza má, pecaminosa, e a natureza divina. Mas Jesus veio revelar a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio cumprir uma ordem divina. E qual é o propósito de Deus para a igreja de Marechal Hermes nesses dias? Revelar o caráter de quem? Do Pai e do Filho. Porque o Filho e o Pai são um. Assim como o Filho foi um com o Pai, nós devemos ser um com quem? Com o Filho. Com o Filho. João 12,47. Irmão, Jesus é maravilhoso, irmãos. Olha esse texto, irmãos. Jesus na verdade, 12,47, isso aí.
Amém. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, o que diz Jesus? Eu não julgo, porque eu vim não para apontar, não para acusar, não para difamar o mundo, mas para o que, irmão? Salvá-lo. Salvar. Jesus não quer destruir ninguém. Ricardo, então como é que as pessoas vão ser destruídas? Através das suas próprias escolhas. Jesus não vai voltar para destruir ninguém. As pessoas já estão se destruindo através das suas próprias escolhas. Verdade. Aquilo que eu decido hoje está definindo de que lado eu estou. Se do lado daqueles que Jesus vai falar, vinde benditos de meu Pai, ou se eu estou do lado daqueles, apartai-vos de mim, maldito. Sabe o que a irmã White fala? Que isso vai ser a pior frase de Jesus. Imagina você perder um filho, mas é muito, muito pior do que isso. Porque Jesus vai olhar e falar assim, eu nunca conheci você. Você já pensou, irmãos, a gente está 40 anos dentro da igreja e eu vi isso de Jesus, misericórdia. Que o sangue dele nos lave desta manhã, irmãos. Amém. Que nós possamos sair daqui justificados, santificados. Só que Jesus, ele veio com um objetivo, ele nasceu, mas você acha que Jesus ia encontrar sua terra fértil aqui? Não. João capítulo 1, vai lá. João capítulo 1, versinho 11. Quem é que pode ler aí? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Imagina, Marcelo. Você tem irmão, irmã? Tem irmã. Tem irmã, né? Mora por aqui? Ou mora Mora em Oswaldo Cruz. Mas imagine que você quer visitar um parente distante, que há muito tempo que você não vê, você está com saudade dele. Sim. Entendeu? E aí você se programa, se planeja com a sua esposa, com a sua filha. E vamos lá. E vocês criam aquela expectativa, com saudade de ver meu tio, minha tia. E de repente você chega lá e você vem para abraçar a pessoa e a pessoa friamente vem e te dá um abraço. Ou seja, aquela vontade, ela murcha, não murcha? Irmãos, que coisa interessante isso, irmãos. Jesus veio para os seus, mas Ricardo, Jesus ele imaginava que nem tudo ia ser como poderia ser, mesmo sendo humano, com certeza. Agora imagina você vir, porque qual era a ideia? Os judeus, eles imaginavam Jesus que viria para quê? Reinar. Reinar, sentar no seu trono, quebrar o jugo romano sobre eles e que eles poderiam estar reinando. De repente saiu um homem lá de Nazaré. Nazaré era como se fosse uma comunidade carente. Um homem simples. Esse aí é o Messias. Irmãos, Jesus pode estar nos visitando toda quarta, domingo e sábado aqui. Nós estamos nos apercebendo disso, irmãos? Será que nós estamos atentos à visitação de Deus? Nós estamos vivendo um tempo crítico, irmãos. Jesus desistiu? Não.
Jesus veio executar um plano chamado plano da salvação. E nada iria tirar ele do foco. Sua primeira mensagem na terra, vamos lá para Mateus, livro de Mateus. Capítulo 4. Mas antes da gente ler, quando Jesus iniciou o ministério dele, Jesus teve que passar por onde? Pelo deserto. Pelo deserto. Quem aqui está passando pelo deserto? Quem aqui está passando pelo deserto? Todos nós passamos por um deserto. Só que a gente tende a olhar para o deserto e falar, Senhor, por que eu estou passando por isso aqui, Senhor? O que é isso, Senhor? A pergunta que eu te faço é, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. A vontade de passar pelo deserto tem que ser maior do que a vontade de passar pelo propósito. O deserto não é para destruir, é para nos moldar, é para nos purificar. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Por quê? Porque eles ficavam Murmurando. Moisés, nós estamos com saudade lá, ó, das cebolas, dos pepinos, das panelas de carne do Egito. O que isso nos trouxe para esse lugar? Jesus não abriu a sua boca. Se você está passando pelo deserto, agradeça a Deus, que a Bíblia diz que o fim é melhor do que o início. Qual foi o fim de José? Governador do Egito. Mas o que ele teve que passar antes? Pelo deserto. Irmãos, Deus precisa nos provar para nos aprovar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não vai levar ninguém no pecado para o céu. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Vai pertinho aí. Depois a gente vai ler aqui o versinho que eu mandei vocês abrirem. Mateus 1, verso 21. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados. Amém. Jesus quer me salvar e te salvar do pecado nesta manhã. Amém. Não no pecado. E Ele tem poder para isso. Amém. Ricardo, mas eu estou tentando e toda hora eu caio. Porque você está tentando ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Isso é verdade. Deus só precisa que você se renda. Amém. Que você se entregue. A irmã fala que Enoque era tão fraco como nós. Quem foi Enoque? Aquele que Deus falou, filho, vem. O mundo não te merece. Será que a força estava em Enoque? A força estava em quem, irmãos? Jesus. Essa igreja está de pé ainda por causa de quem? Jesus. Jesus, irmãos. Ele é o dono dessa igreja. Mas sabe o que tem acontecido em muitas igrejas? Pessoas estão querendo colocar o modo de pensar delas e não o modo indicado por Deus. Eu sempre falo, a casa pertence a quem? A mim, a você ou a Deus? Então nós temos que nos submeter ao modo indicado por Deus. Não, Deus tem que se inclinar ao nosso modo de pensar, porque nós somos finitos, irmãos, limitados, e Deus é infinito. Deus olha lá na frente e vê. Queridos e amados irmãos, Mateus 4,17, depois de Jesus passar pelo deserto,
Agora, lembre-se de uma coisa, no deserto vai ter tentação. O diabo vai pedir permissão para te tentar, para te perturbar. Ele vai fazer isso. Mas se o Espírito Santo te levou para o deserto, você pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos passando ainda, né? Porque sempre existe um deserto. Eu fiquei 5 meses longe da minha esposa. A última vez que eu vim com ela numa igreja foi nessa igreja aqui. Que nós até tivemos uma prosa boa ali, né? Sobre as coisas de Deus ali atrás. E por incrível que pareça, ela chegou agora. E agora eu estou chegando com ela. A primeira igreja que ela está vindo comigo é a igreja de Marechal Hermes. Amém. 5 meses. Fora os 20 dias. Que a mãe dela tentou se suicidar, o irmão dela foi assassinado. Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, é tão bonito ver a jovem cantando aqui, ver o jovem pregando. Poxa, eu queria tanto ser assim. Vocês não sabem o quão espinhoso é, irmãos. Existe um preço grande a pagar. E muitas vezes o diabo pede permissão para nos separar. Às vezes eu falo com a minha esposa: será que a gente vive um amor proibido? Porque, rapaz, aí é uma luta. Para a gente fazer o trabalho de Deus, para a gente estar na rua pregando, evangelizando, indo para outros locais. Mas o fim é sempre melhor do que o início. Irmãos, Jesus nunca nos abandona. Amém. Ele está conosco, irmãos. Ele está conosco, irmãos. E aí, irmãos, no verso 17 do capítulo 4, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, olha como é que ele começa a pregação dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu tenho certeza que você está aqui nesta manhã porque um dia você se arrependeu. Agora, arrependimento não depende de nós. A gente não nasce com isso. Porque isso não é tributo natural, isso é tributo espiritual. Existe alguém disposto a gerar isso em nós, todos os dias. Não é que pelo fato de eu ter aceitado Jesus, ou seja, mergulhado ali, que acabou e que eu não preciso fazer mais nada, como dizem por aí, porque Cristo já fez por mim. Cuidado que você fala de Satanás. Então, irmãos, eu preciso me arrepender a cada dia. Mas vai lá para o livro de Romanos, capítulo 2, verso 4. Você vai notar que você é como esse copo aqui, ó. Se isso aqui cair agora, aqui, se eu largar, vai se espatifar. Nós somos literalmente dependentes de Deus, irmãos. Eu necessito de Jesus todos os dias da minha vida. Romanos capítulo 2, verso 4, irmãos. O que está escrito na sua Bíblia? Quem pode ler? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a vontade de Deus é que leva você ao arrependimento? Nós precisamos nos arrepender, certo? É o primeiro passo. Mas para que haja arrependimento gerado pelo Espírito Santo, é necessário que antes Deus libere algo. O quê? Deus precisa ser o que conosco? Bondoso. Ele precisa ter bondade. E se Deus resolver não ter mais bondade para conosco? Complicou. Sabe que um dia uma irmã disse para mim: agradeça a Deus porque você pode se ajoelhar e Deus ainda ouve as nossas orações. Porque o dia que Ele não ouvir mais as nossas orações, já era. Verdade. Porque, como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Jesus está querendo dizer quando estou a ponto de vomitar-te?
Estou a ponto de te deixar, de te confessar diante do meu Pai. Irmãos, Igreja de Marechal Hermes, povo do Senhor, nós precisamos estar orando e enviando as nossas orações para o Santo dos Santos. Porque enquanto o sumo sacerdote está lá, existe oportunidade. Mas logo, logo ele vai cessar o trabalho que ele está desenvolvendo lá. E a porta da graça vai se fechar. A porta da graça se fecha primeiro para os adventistas, irmão Marcos fala. Depois para as pessoas lá de fora. Só que a porta da graça, ela se fecha de dois modos. Eu posso sair e cair duro. Fechou a porta da graça para mim. Jesus voltou. Resta saber se eu vou ressuscitar com os salvos da primeira ressurreição, com os perdidos na segunda ressurreição. E aquele perdido que morreu com câncer, aquele que morreu fugindo da polícia, ele ressuscita da mesma forma que o grande profeta fala, lá no último capítulo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje é o dia da... mas tem tempo. Quanto tempo você acha que tem para a gente ficar brincando de ser cristão? Deus precisa e Deus está sendo bondoso para com a igreja de Marechal Hermes. Amém? Amém. Amém. Deus tem sido bondoso conosco, irmãos. Agora, a salvação, irmãos, ela envolve arrependimento, confissão e afastamento do pecado. Coloca a primeira foto aí, por favor. Olha só que interessante. A oração do rei Ezequias foi capaz de cancelar a sentença de morte dada pelo próprio Deus. E você achando que sua oração não pode mudar o quadro da sua vida. Pode, mas você precisa orar com convicção, não duvidando, porque quem duvida é como o quê? Semelhante ao homem. Como a onda do mar, irmãos. Você quer ver resposta de Deus? Sabe por quê? Muitas pessoas também não estão vindo para a casa do Senhor. Como você se imagina, irmãos? Você para às vezes, você faz uma autoavaliação, uma retrospectiva, você mentaliza como você deseja estar diante do Senhor. Eu paro e eu faço isso muitas vezes. Eu me imagino tendo o caráter de Cristo. Eu me imagino falando para multidões. E a Bíblia diz que como você imagina, a sua alma, você é o que você imagina. Não estou falando que vai cair do céu, irmãos, mas Deus vai começar a abrir possibilidades. Amém. Já aconteceu contigo de você parar e ficar pensando muito numa coisa, e aquilo que você está pensando começa a aparecer no teu caminho, direto? Deus abre possibilidades, irmãos. Deus vai colocar pessoas do teu lado sedentas. Ricardo, eu estou passando por uma situação financeira terrível. Deus vai abrir as portas para você, irmãos. Amém. Deus vai abrir as portas para você. Porque Deus não criou ninguém para viver na escassez. Existe um tabu. Entendeu? As pessoas falam assim, mas irmão Ricardo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Está errado esse texto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro tem que estar aqui, não está aqui. O dinheiro não tem que ser senhor da minha vida, ele tem que estar no bolso, ele tem que apenas ser um facilitador. Quanto mais eu tiver, mais eu posso investir no reino de Deus, mais eu posso transbordar na vida das pessoas. Nós temos feito um trabalho no centro de Caxias, eu e meu pai, né? Que a gente todo mês procura ir comprar quentinhas para levar para as pessoas que estão na rua, deitadas, jogadas, porque eu entendo uma coisa, se eu tenho para comer, eles também precisam comer.
Eu não posso abraçar o mundo, mas eu tenho que fazer a minha parte. E eu não gosto, irmãos, particularmente de filmar nada. Eu me lembro de um vídeo que eu vi, de que chegaram 2 homens levando bolsa de compra e bateram num barraquinho e foram oferecer para o Senhor. E aí esse senhorzinho disse assim: nós viemos aqui, em nome de Jesus, fazer uma oração, deixar aqui uma cesta básica. E perguntou assim: por que vocês estão filmando? Vocês estão fazendo trabalho para quem? Para ele? Não precisa filmar, ele está vendo. Irmãos, eu não quero engajamento, irmãos. Eu não quero ser um influenciador digital, eu quero ser um influenciador espiritual. O que Deus tem que ver, Ele é que tem que ver. Mas é importante, Ricardo, porque quanto mais pessoas verem, podem também colaborar com o trabalho, irmãos. Eu sirvo o dono do ouro e da prata, o Deus que é dono do universo, o Deus que pode fazer tudo, o Deus que faz com que a bênção venha até você e te alcance. Eu não dependo de homens, nós dependemos de Deus. Amém. Amém. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então, irmãos, Deus é o Deus que, se uma porta se fechou aqui, agradeça, porque é livramento. Ele vai abrir uma porta aqui que você vai agradecer todos os dias, irmãos. Todos os dias, irmãos. Escute o que eu estou te falando. Deus não é homem para mentir, irmãos. Amém. Queridos e amados irmãos, ore. Quanto tempo você tem passado em oração? Existem alguns tipos de oração. A oração do Espírito é aquela que você está andando aqui no centro de Marechal Hermes. Não precisa você estar se ajoelhando ali. Você está andando, mas você está o quê? Conversando com Deus. Senhor, toma minha filha que está lá na faculdade, toma meu genro que está no trabalho, toma meu filho, toma meu marido. Queridos e amados irmãos, você está em conexão com o céu. Amém. Agora existe a oração da guerra, né? É quando você entra lá no seu quarto, fecha a porta e se ajoelha e se debruça do lado da cama, e ali você chora aos pés de Cristo, e ali você declara e rasga o coração e fala para Ele o que você está sentindo. E muitas vitórias são ganhas ali, naquele quarto. Muitas batalhas são vencidas ali naquele quarto. Irmãos, a oração de Ezequias foi capaz de cancelar a sentença de morte. Irmãos, através de uma oração do profeta, Deus enviou um único anjo que foi capaz de exterminar 185 mil soldados. Esse é o Deus que você serve. Amém. Ele é grande e Ele quer que você e eu sejamos grandes em Cristo Jesus. Amém. Porque Deus nos chamou para ser pequeno, não. Queridos e amados irmãos, Jesus hoje pleiteia por cada pecador arrependido, e Ele nos ensina a fazer algo. Fala em Hebreus capítulo 4. É tempo de Hebreus capítulo 4 ao 16 se tornar realidade, se tornar um costume nosso, até porque nós temos acesso. Para você hoje marcar uma consulta, você tem que agendar. Ou seja, para você falar com qualquer profissional, geralmente você tem que agendar. Mas quando é para falar com Jesus, você não precisa agendar nada, porque Ele está à tua disposição e à minha disposição. Então, irmãos, Hebreus capítulo 4, do verso 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, qual é a nossa parte aqui? No verso 16: aproximemo-nos, cheguemos, pois, com desconfiança, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o que, irmão? Misericórdia. E achar o que, irmãos? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você costuma passar tempo com Jesus e a todo momento está enviando suas orações para o Santo dos Santos, no momento que você mais precisar, Deus vai se levantar, por favor. Amém. Deixa eu te contar uma experiência de um mendigo que ele dormia em frente a uma igreja. Não sei qual é a denominação da igreja. O nome dele era João. Mas só que ele sempre fazia questão de entrar naquela igrejinha, se ajoelhar e falar assim: Senhor Deus, muito obrigado, eu te agradeço porque eu estou vivo, não me abandone. E depois ele saía para o lugar dele. Durante anos ele fez isso. E as pessoas daquela igreja ficavam assim: rapaz, mas esse Senhor vem aqui, sempre ora e fala isso e sai. Um dia aquele senhor ficou muito doente, foi parar no hospital. E aí ele estava deitado no leito, e tinha uma cadeira próxima dele. Ele não tinha familiar, né? E de repente ele ouviu uma voz falando assim: João, João. Aí ele falou assim: quem está me chamando? Não tinha ninguém dentro da sala. Sou eu, João. Jesus. Amém. Você não falou para eu não te abandonar? Eu estou aqui do teu lado agora. Amém. A enfermeira que estava se aproximando do quarto, ela ouviu a voz. E ela não viu ninguém dentro da sala. Essa mulher se converteu. Amém. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente pediu lá atrás, Deus esquece. Mas como diz o capítulo 10 de Daniel, no princípio das tuas orações, eu já ouvi. Irmãos, Deus não vai ouvir a oração que você vai fazer, ou que você está fazendo. Ele já ouviu. Amém. Agora, tudo acontece no tempo dele. No tempo dele. Lembre-se uma coisa: aquilo que está na mão de Deus para você é o melhor dessa terra. Então fique tranquilo, porque se você obedece a Deus, a bênção vai te alcançar. Você vai ser vitorioso, irmãos. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. Queridos e amados irmãos, Jesus nos incita a passar pela experiência do santuário. Ele deseja que alcancemos o que está em Tito capítulo 3, verso 5. Vai lá para o livro de Tito. Pouco antes de Hebreu aí. Livrinho pequeno, mas muito significativo. Tito capítulo 3, verso 5. Tem muita gente que pensa: eu sou bom, eu consigo, eu ganhei fulano. Irmão, nós não somos nada. Tudo que temos é somente de Deus. Olha só o que Tito diz aqui no verso 5 do capítulo 2. Capítulo 2, tá? Não, capítulo 3, desculpa. Capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que Cristo faz? Ele nos salvou Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Sabe o que a irmã White diz no livro Fé e Obras? Tudo de bom que sai de nós aos olhos dos anjos é tido como traição. Sabe por quê? Porque aqui, corre egoísmo, orgulho. Não existe nada de bom em nós. Irmãos, agradeça a oportunidade de você estar aqui nesta manhã adorando o Senhor. também.
Porque muitos queriam estar aqui, mas estão no leito de dor. Eu tenho um amigo novo, irmãos. Tinha acabado de construir uma igreja adventista, engenheiro ele pegou uma doença neurodegenerativa que atrofia os ossos. Ele está deitado numa cama, dentro do quarto dele é como se fosse uma UTI. Tem balão de oxigênio, enfermeiro, ele fica aqui com o tubo aqui, até para mexer aqui, ó, ele precisa de ajuda. De repente. E nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Olhem por ele, o nome dele é Dalmir. Dalmir. Irmãos, nós não sabemos o que pode nos acontecer. Assim como essa televisão tem prazo de validade, nós também temos prazo de validade. Verdade. Então, assim, irmãos, devemos ser mansos e humildes de coração. Respeitar as pessoas. Devemos entender, irmãos, e seguir o modelo do nosso mestre. Porque Jesus almeja que Efésios 4:24 se cumpra na nossa vida. O que diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:24? Que nós precisamos de um novo nascimento. Revestida nova natureza. Ou seja, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em quê, irmãos? Em verdadeira justiça e santidade. Sabe o que diz Martinho Lutero? Eu pensei que quando eu me batizasse, que o velho homem ia morrer. Mas o que eu não sabia era que o danado sabia nadar. E é como uma bola, você está na praia, na piscina, você tenta afundar a bola, ela sobe de novo. Ou seja, ele tentava afogar o velho homem, mas o danado subia e começava a nadar atrás dele. Será que o velho homem está falando? Quem está falando mais? O velho homem? Ou como diz aqui, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, um novo homem, uma nova criatura. Jesus Cristo quer nos regenerar nessa manhã, irmãos. Amém. Nós estamos precisando do batismo do Espírito Santo e Ele quer nos batizar, irmãos. Queridos e amados irmãos, só que aí o diabo sabendo que nós precisamos nos santificar, porque não basta ter informação, é preciso viver em santificação. Sabe o que ele faz? Bota a figura aí, a segunda aí. Nada errado. Aí o diabo vem com essa palavra aqui, ó. Mas, meu querido, fica à vontade. Naquele dia Jesus vai ter misericórdia de você. Faça, curta a vida. Igreja é coisa de gente de idade. Você já deve ter ouvido essa vozinha falando no teu ouvido, né? Aproveita a vida. Entendeu? Porque nada é errado se te faz feliz. Existe felicidade no mundo, irmãos? Ilusão. O mundo jaz de quem? Nós temos visto pessoas aí fazendo pacto em busca de fama, poder, dinheiro. Vocês sabem o que acontece para ser sediado uma Copa do Mundo antes da apresentação? São sacrifícios feitos a Satanás de carnes de criança. E aquelas grandes autoridades que vão estar ali representando cada seleção, eles comem isso. Vão ser feitas escondidas. Irmãos, as pessoas fazem isso para que aquilo ali exploda. E quem vai assistir vai estar recebendo aquela carga pesada, aquela energia. Aquilo passa pela televisão. Irmãos, o Rio de Janeiro tem sido um portal para a entrada de demônios. Vários e vários shows têm sido feitos. Ou seja, Lady Gaga, satanista, Madonna, ritual ali declarado, feito para Satanás. E as pessoas estão ali dançando no obol, achando que não tem nada demais. Irmãos,
Nós estamos muito perto do fim, irmãos. E a intenção de Satanás é arrastar o máximo possível de pessoas. Cristo nos pede algo. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Deus tem uma vontade, um desejo. Deus não está preocupado com um dia que vai, de fato, sair o decreto dominical. Deus está à espera de algo que se encontra no capítulo 4, verso 3. Qual é a vontade do Senhor, irmãos, com a sua igreja? A santificação de vocês. Que a gente se abstenha do que? Da prostituição do pecado, irmãos. Deus quer que nos santifiquemos. Santificação se dá por meio de uma renovação na mente. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. E não vos conformeis com este mundo. Essa palavra, não vos conformeis, não vos amoldeis. Será que nós estamos conformados com o mundo? Nós precisamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas só se haver renovação mental. Sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo quer fazer isso esta manhã na tua vida. Amém. Queridos e amados irmãos, Ele deseja que estejamos atentos ao que está acontecendo no Santíssimo. Hebreus capítulo 8, verso 1. Hebreus capítulo 8, verso 1. Quem é que pode ler? Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Jesus se encontra de que forma no santuário? À destra do Pai, assentado. Amém. Só que Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Para por aqui. O que significa o ato de Miguel se levantar, irmãos? Ele está sentado. Quando ele se lembra de Estevão, Atos capítulo 7, 54 ali. Eis que olho para os céus e vejo o Filho de Deus em pé, à direita de Deus. O que aconteceu naquele ano ali? Ano 34, ali dentro das 2.300 tardes, mais de 490 anos ali. Fechamento da porta da graça para Israel. E aí, o que acontece? A mensagem se abre depois aos gentios. Somos nós também. Verdade. Então, irmãos, a porta da graça está prestes a se fechar, irmãos. Jesus está prestes a cessar o seu trabalho lá. E quando fechar a porta da graça, as pragas começam a cair. Jesus tira as suas vestes de rei do jeito e coloca as suas vestes de sumo sacerdote. E aí ele desce para dar a sentença. De Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é santo, continue sendo pela graça de quem? De Cristo. Aquele que é injusto, continue. Quando que eu tenho que buscar santidade? Semana que vem? Hoje. Hoje. Queridos e amados irmãos, Jesus, Ele nos livrou da penalidade do pecado. Isso é justificação. Ele pagou por isso há 2000 anos atrás. Ele se tornou nosso substituto, mas Ele também é nosso exemplo. Jesus nos livra do poder do pecado. Isso é santificação. Certa vez, os discípulos no barquinho, e de repente eles avistam assim de longe: quem é um fantasma? Mestre, posso ir ter contigo?
contigo, Pedro disse. Jesus falou o quê? Vem. Pelo meu poder você anda sobre as águas. Amém. Aí você pode falar assim, calma aí, irmão. Pedro foi, mas ele deixou de olhar para Jesus e se afundou. Imagine que aquele barco seja a igreja. Eu prefiro ter a atitude de Pedro, de ter a ousadia, de que mesmo por um momento eu possa me desviar os olhos de Jesus, mas eu ir até Jesus do que ficar na zona de conforto. Ele foi, e por um momento ele se desviou o olhar de Jesus, mas Jesus deixou ele afundar? Não. Porque ele foi. Jesus quer que você saia. A igreja adventista de Marechal Hermes precisa estar mais ainda nas ruas. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser... As pessoas precisam saber que isso aqui é uma porta do céu. Amém. As pessoas precisam saber que aqui habita o Deus da verdade. Isso não é exclusivismo. Não, isso não nos torna melhores do que outras pessoas que estão em outra denominação. Não! Mas as pessoas precisam vir e conhecer a verdadeira natureza da lei de Deus. O dia que deve ser observado e santificado. E Jesus nos livra da presença do pecado, que vai ser na glorificação. Irmãos, mas se nós continuarmos a resistir à voz de Deus, sabe o que pode acontecer? Penúltimo texto, Juízes 16, verso 20. Jesus pode nos abandonar, irmão? Sim ou não? Jesus pode nos abandonar, sim ou não? Dependendo da escolha, sim. Juízes 16, verso 20. Quem pode ler aí? Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. E ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Jesus pode, por um momento, nos abandonar? Não? Nós podemos estar perdidos dentro da igreja? Sim. É possível que as nossas orações não sejam mais ouvidas se a gente já está tão atolado, tão enfiado no pecado? Possível. Sansão se levantou e falou: vou acabar com ele mais uma vez. Mas ele quem sabia que o Senhor o havia se abandonado. Mas quando ele clamou: Senhor, mestre, me ajuda, porque eu quero destruir esse povo aqui. Ele estava entre duas colunas fortes, e mesmo cego ali, Deus deu força para ele. Morra eu, os filisteus. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito perigoso. O que Jesus espera de nós nesta manhã? 3 coisas. Números 32, verso 23. Números 32, verso 23. Amém? E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Como assim, se não fizerdes assim? E se não vos arrependerdes, e se não confessardes, e se não pela minha graça se afastardes do pecado, ele vai te encontrar lá na frente e ele vai acabar contigo e comigo. Isso aconteceu com Sansão. O que Deus espera de nós? Coloca a última foto aí, irmão. Aqui, ó. O pecado e a morte eterna estão o quê? Casados. A não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. É possível haver um divórcio nesta manhã. Amém.
mas nós precisamos nos arrepender, irmãos. Porque se nós estamos no pecado, ou seja, nós estamos caminhando para a morte eterna, mas Jesus veio para nos dar vida, vida e abundância. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Quantos nesta manhã desejam se arrepender? Quantos nesta manhã desejam renovar a sua aliança? Eu vi apenas algumas mãos, eu não sei. Será que todo mundo quer realmente isso aqui? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé e cantar com todo entusiasmo, porque a nossa vida, quando nós estamos no pecado, ela é triste, ela é horrível, mas a gente está tão anestesiado que a gente acha que aquilo é bom. Mas quando a gente está lá deitadinho, coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente sente um vazio na alma, porque só Jesus pode preencher esse vazio. Amém. Mas hoje você pode se encontrar com Jesus de novo. Você pode renovar a sua aliança. Amém. E tem um livro que diz: eu achei. Coloca por gentileza aí, irmãos. Vamos cantar com todo entusiasmo. Porque a vida era triste, mas ela se torna linda quando você acha Jesus. Amém. Então vamos cantar com todo entusiasmo. Feche teus olhos e fala: Senhor, eu quero que o Senhor vive em mim. Amém. Eu quero ser uma nova criatura, uma igreja diferente. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Como é que é na vida? A vida era triste, Só dor e aflição. só dor e aflição. Mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição. Mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida me entregar. Quantos querem entregar a vida a Jesus? Amém? Último texto aqui. Olha o que diz Jeremias 29. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O meu desejo para a igreja de Marechal nesta manhã é que não somente vocês, mas eu também, que nós possamos buscar a Cristo de todo o nosso coração, Assim seja, toda a Senhor. força do nosso pensamento. Coloque-se em nós. Senhor, permita que saiamos daqui desta manhã de mãos dadas com o Senhor. Amém. Queremos sair daqui, Senhor Deus, sentindo aquela força do hino: sangue de Jesus tem poder.
força sem igual. Amém. Queremos ter o segredo que Paulo descobriu, que nada me propus saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Ou seja, Paulo respirava, Paulo cantava, Paulo falava de Cristo. Senhor, habite em nós, Habita, Senhor. para que toda sujeira do pecado seja arrancada. Assim seja. Que o arrependimento genuíno venha brotar em nossos corações, para que possamos sair divorciados do pecado e casados com Cristo Jesus nessa manhã. Amém. Toma a liderança da igreja em tuas mãos. Tome, os Pai. departamentos. Que a igreja de Marechal Hermes seja vista como uma porta do céu. Assim seja, Senhor. E que as pessoas que entrarem aqui se sintam amadas, não somente pelos irmãos, mas que elas também percebam que nos irmãos tem um amor genuíno de Cristo Jesus. Amém. Fica conosco, Pai. Recebe Fica, nossa Pai oração. querido. Recebe, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Deus te abençoe.